estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora, professora revisora e afiliada, e hoje nós vamos ver 5 passos para reescrever sem copiar no seu TCC, ou seja, sem cometer o plágio, ou seja, você vai reescrever as ideias dos autores, referenciando, é claro, mas sem fazer a tão temida cópia, né? Sem cometer o tão temido plágio. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, eu resolvi trazer esse assunto porque muitas pessoas têm esse medo, certo? Essa dor, né, na hora de escrever o TCC, tem medo de, na hora de passar as ideias dos autores pro TCC, de não referenciar da maneira correta, de cometer o plágio, de copiar. Então, esse vídeo é para essas pessoas. Eu só peço para que, se esse vídeo ajudar você, compartilhe com outra pessoa que precisar, né, e passe esse conhecimento adiante. Então vamos lá. Um ponto importante. Aqui eu não estou me referindo somente, né, no caso, à citação indireta. Estou me referindo também, no caso, à citação direta. Todos os tipos de citações a gente vai, no caso... Este vídeo é adequado para todos os tipos de citações e eu vou te mostrar o porquê. Então vamos lá, fica até o final do vídeo. O segredo para você reescrever de forma livre, sem copiar no seu TCC, não é trocar palavras, entendeu? Isso fica muito batido, entendeu? E os softwares anti-plágio percebem esse tipo de truque. Então não é só trocar as palavras, e sim em mudar a forma de pensar sobre a informação. Não mudar o pensamento, mas mudar a escrita ali, você expressar aquilo de uma outra forma. O primeiro passo é ler até compreender o que está sendo dito, para você não copiar. Por isso que é importante, e é importante também você não decorar o texto, para você também não cometer, não achar, né, na hora que você está reescrevendo, que você está realmente escrevendo com as suas palavras e você acaba copiando, né, o texto. Por isso que é importante você tem que ler até você entender. E como que você vai saber disso? De uma forma que você tem que ler até você conseguir explicar aquilo. Aí você sabe que você realmente entendeu. A hora que você explica alguma coisa, é sinal que você primeiro entendeu para depois explicar. Então leia o trecho original várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Isso aqui tá 2 ou 3 vezes, mas leia pelo menos 3 vezes, uma quantidade legal. Mas é ler até compreender. O seu objetivo aqui, no caso, é absorver a ideia central, que é o tópico frasal. Lembra que eu falei que todo parágrafo tem tópico frasal, que é a ideia central ao qual está mencionada ali no parágrafo? Então, você tem que saber identificar isso, a ideia central. É importante, lembra quando eu fiz um vídeo sobre... Você vai conseguir gravar, né, por exemplo, um conteúdo de um livro a partir do momento que você conseguir, no caso, formular perguntas e responder a respeito daquele livro, entendeu? É assim que você grava aquilo no seu subconsciente, fica mais fácil, entendeu? A hora que você questiona o autor, questiona a maneira que está sendo abordado aqueles argumentos, entendeu? É assim que você vai, no caso, absorver aquele conteúdo. Sempre se pergunte, qual é a mensagem principal que o autor quer passar aqui? Se eu tivesse que explicar isso, de preferência, explique isso de maneira simples, como se fosse explicar para uma criança mesmo. Aplique aqui a técnica de Feynman. Se vocês não viram a técnica de Feynman, eu fiz um vídeo sobre isso, então vou deixar linkado aí. Explique isso para um colega em um café, como que eu diria? Em uma linguagem simples, rápida e direto ao ponto. Como que eu explicaria isso? Esse é o primeiro passo para você não copiar. O segundo passo, se afastar do texto original, ou seja, procurar não olhar muito para o texto original, entendeu? Fecha o livro, minimiza a janela do artigo ou virar a folha, ou seja, deixe ele longe, afaste o conteúdo para que você, na hora que você estiver escrevendo, você não olhe para o texto original. O importante é você escrever o que ficou guardado na sua memória a respeito daquele assunto, entendeu? Aí você pode, para treinar, escrever de várias formas em que você entendeu. Isso força o seu cérebro a processar aquela informação e buscá-la na sua memória, entendeu? E não na tela. Por isso que é importante não olhar na hora que você estiver escrevendo a sua opinião a respeito aí daquele assunto. Terceiro, escrever a ideia com suas próprias palavras. Sim, é importante você fazer esse exercício, você fazer a paráfrase. Aqui no caso, sim, eu tô entrando nas citações indiretas, né? Que citações indiretas são paráfrases, né? São
A hora que você tem que explicar o conteúdo, contextualizar, né, aquela citação a partir da opinião do autor, você tem que dar a sua opinião. Aliás, você tem que escrever a opinião do autor, mas com as suas palavras. Então, agora, com base no seu entendimento e longe do texto original, ou seja, sem olhar para o texto original, escreva a sua ideia. Não se preocupe com perfeição, não se preocupe com pontuação, não se preocupe com coesão, coerência num primeiro momento. O importante é você escrever de forma livre. Depois você revisa. Apenas coloque no papel ou na tela a essência do que você entendeu, com seu vocabulário, seu jeito de organizar frases e seu estilo de escrita. Isso é escrever de forma livre. Aí passo 4, compare e refine. Aqui sim, entendeu? Depois que você escreveu, eu aconselho você escrever pelo menos, para treinar inicialmente, escreva pelo menos de umas 3 formas diferentes, entendeu? Aquele conteúdo que você quer, no caso, colocar aí no seu TCC. Depois você compara com o texto original, viu se não teve se você não deturpou o texto original, se você realmente conseguiu transmitir ali com as suas palavras o que o autor quis dizer, então você vai ter que verificar alguns pontos na hora que você voltar ao texto original. Você vai ter que verificar a precisão, você manteve o sentido original da ideia, você não distorceu ou omitiu nada crucial. Isso é muito importante. Segundo, o texto está original, ou seja, a sua versão está estruturalmente diferente. As palavras e a organização das frases são genuinamente suas. Se ainda estiver muito parecido, volte ao passo 3 até não ficar parecido, entendeu? Importante aqui, que eu esqueci de mencionar, você está cometendo plágio também. Por exemplo, vamos supor que a frase do autor está na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, e você alterou a estrutura. Essa estrutura, assim, no caso, você colocou na ordem inversa. O sentido da frase continua o mesmo, você só mudou a ordem. Na própria matemática fala isso, a ordem dos fatores não altera o produto. Se ela está estruturalmente parecida, procure alterar, entendeu? Procure colocar outros termos, entendeu? Procure se expressar de uma outra forma. Ou seja, volte ao passo 3, que é escrever a ideia com suas próprias palavras até você sentir realmente que você conseguiu mostrar aquele assunto do seu jeito e não ficou parecido. Você não teve que trocar só palavra. A ideia expressa de uma outra maneira, mas manteve o mesmo significado que o autor quis dizer. E, por último, mas não menos importante, passo 5, citar a fonte. Mesmo que a escrita seja 100% sua, a ideia não é. Por isso que é importante você referenciar. Aí deu o exemplo da ABNT. Você tem que dar crédito ao autor original. Aí eu dei um exemplo aqui para vocês terem uma noção, né? Ah, mas como que eu vou saber quando eu tô fazendo corretamente ou não? Esse aqui eu tô dando exemplo de uma citação indireta. Então vamos lá. Exemplo de paráfrase correta. Aqui tem o texto original. A implementação de tecnologias de inteligência artificial nas corporações modernas tem revolucionado os processos de tomada de decisão, otimizando a alocação de recursos e aumentando a eficiência operacional de maneira sem precedentes. Aí tem aqui, como é uma citação, ele tá colocando aqui, ela tá assim, encerrando aqui no final do parágrafo, uma citação direta. Aí vem aqui, ó, Souza, que vem todo em maiúsculo, o ano e a página. Agora a paráfrase correta, você vai fazer a paráfrase agora a partir disso, ó. Souza, 2023, aqui sim, já é uma citação indireta. Argumenta que o uso essa aqui é a citação e essa é a paráfrase. Argumenta que o uso da inteligência artificial transformou radicalmente a gestão corporativa, capacidade de decidir com mais precisão e distribuir recursos de forma mais eficaz, permitindo um salto de produtividade nunca antes visto nas empresas. Ó, você pode perceber que aqui está escrito de uma maneira mais simples, mas quer dizer a mesma coisa, ó. Ele pegou a ideia tópico frasal e ele conseguiu transmitir de uma outra maneira. Porque esta é uma boa paráfrase aí que está explicando, ó. Compreensão demonstrada mostra que o escritor entendeu o impacto da IA na gestão e na produtividade. Apresenta uma estrutura diferente, a construção da frase é completamente nova, sim. Usa um vocabulário próprio, sim. Olha só, meu, para você ver. Lembra que eu falei que o vocabulário da citação estava um pouquinho mais, digamos assim, técnico e da paráfrase estava um pouquinho mais simples, mas manteve o sentido? Ele usou termos como transformou radicalmente, gestão corporativa, salto de produtividade. A citação presente dá o devido crédito e, no caso, tem outros tipos de ferramentas antiplágio. O Bot, Copyleaks, Grammarly, que eu dei alguns exemplos de softwares antiplágio. Tem também o plágios. Essa aqui foi os passos que você vai ter que fazer para reescrever sem copiar o seu TCC. E aí, gostaram? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado.
Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia, dicas de português. Vou deixar abaixo também o link do Monographies, que comprando pelo meu link você tem acesso aos meus bônus. Caso você queira tirar alguma dúvida comigo, tem aí as minhas redes sociais. Tô postando vídeo no TikTok todo dia, então me sigam por lá. Vocês podem também mandar para mim mensagens por lá. Tem também aí no grupo do WhatsApp do Telegram. Podem mandar vossas dúvidas para lá que eu vou responder cada uma. Mas tem também a caixa de informações, eu não me incomodo de responder dúvidas, certo? Ficou claro? Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!